quando nós apresentávamos o Juventude Maior, a Mi foi a querida que aceitou o desafio de vir aqui para a Rede Boa Nova e construir ali um período, né, para falar de assuntos ligados à juventude, né, Mi? Mas é bacana, assim, perceber o quanto as coisas evoluíram e que bom que evoluem, né? Que hoje tem o Espiritismo e Direitos Humanos, que está numa causa maior, que tem pessoas super engajadas e que estão dispostas a transformar o mundo mesmo e arregaçando as mandas e convidando as pessoas de dentro do lar para participar, né, dessa ação, dessa causa. É muito bacana. Com certeza. E a minha agora casou, gente. Então vocês ainda, ó, vocês têm chance. Você também, né? A gente fica torcendo, né? A gente tá torcendo. Que o único bem resolvido tirando a Michelle é o Thiago. Fica a dica, amigo. Tá tudo bem. Então acho que vocês dois precisam realmente resolver. A gente coloca no classificados, né? Gente, se você for da época da Caverna do Dragão, tiver bom humor, não é? Rapaz leal, bem-humorado, mande currículo para mim. Inclusive, eu sei o final da Caverna do Dragão, então esse é o diferencial. Exatamente, eu tô quase casando, então você que tá ficando aí pra trás. Tô vendo que eu tô me lascando. Gente, não, eu ia falar do outro programa aqui. Não fala do outro programa, Mutirão é isso, pessoal, liga aqui pra nós, 0800 979 5011, participa com a gente e nós escolhemos um tema aí com o maior carinho do mundo, né? A gente tem um grupo de discussão pra gente escolher pautas, né? E aí a gente escolheu falar sobre a pessoa com deficiência. Antes, mandar um beijo pro querido Flávio, que tá sintonizado com a gente, e pra Aldaci Bíscaro, que também tá sintonizada com a gente, disse que fazia tempo que não nos ouvia, estávamos com saudade. A gente também, querida Aldaci, sintonizada com a gente, mas um monte de gente que curtiu o nosso postzinho lá falando do programa que iria começar. Mas pra nós, Marcos, por favor, solta uma vinhetinha pra gente, que são dos incomodados que mudem o mundo. São José da Costa Rica, coração civil, espírito, meu sonho de amor, Brasil. Os incomodados que mudem o mundo. Vai ser real, vou sonhar coisas boas. Na estreia da abertura da Copa, na verdade, não estreia da Copa, né? A abertura da Copa aí, que a gente teve no dia 13, no dia 12 de junho, além dos 23 jogadores, na verdade, que estão pela seleção brasileira, o que as pessoas mais estavam esperando também, aí, em offline, porque isso não foi muito divulgado, foi a demonstração do pontapé inicial do exoesqueleto lá do nosso cientista brasileiro, o Nicodelis. E foi um pontapé, só que a FIFA não pegou também. As pessoas falam assim, a Globo não mostrou, mas a FIFA, na verdade, a imagem é da FIFA. A Globo depois mostrou realmente, o pontapé inicial digamos assim, um paciente que estava ali com aquela armadura toda e deu o pontapé. E na abertura da Copa foi algo muito singelo, muito simples. Um exoesqueleto lá que é uma armação lá que faz com que um paraplégico de 22 anos lá conseguisse realmente dar o pontapé inicial na bola. Lembrando que esse cientista ele estuda sobre isso daí desde 1980. Então é muito tempo já fazendo essa pesquisa para tentar fazer uma pessoa que tem alguma deficiência ou causada por algum traumatismo realmente andar ou ter uma certa independência e dignidade. A FIFA então não mostrou, a Globo depois pegou a imagem e passou de novo. E esse projeto custou cerca de 33 milhões de reais. Esse é o valor que estava lá naquele momento do pontapé, que durou cerca de 3 segundos nas imagens da televisão durante a Copa do Mundo, a abertura da Copa do Mundo. Mas o que é? Me falem aí, meninos. Eu li também a respeito e tal, mas eu queria entender mais. O exoesqueleto, ele é comandado pela mente da pessoa? A pessoa dá um comando mental como se ela fosse fazer um movimento com o próprio corpo. E aí toda aquela armação, ela tem uma força maior, né? Até porque é uma máquina, então mais ou menos... Como é que chama aquele filme? O Robocop? Não é Robocop. Tem um outro que vira carro, que vira... Transformer. É mais ou menos isso aí. Porque você veste uma armação, né, que ela tem uma força de um poder, né, uma resistência. Por isso que tinham pessoas segurando, é isso? Por isso que tinham 2 pessoas segurando. Na verdade é só poder dar apoio, porque assim, a pessoa veste uma touca de eletrodos, assim, que acaba captando realmente a vontade da pessoa pelos neurônios lá. É difícil a gente explicar aqui, assim, mais ou menos assim, mas é realmente uma touca que pega a sensibilidade, a noção que a pessoa iria fazer o chute, né, dar o chute com o pé, e passa para esse esqueleto artificial que realmente faz a função ali gerar.
Então, mas gerou algumas polêmicas, assim, para as pessoas que têm deficiência física, né? Porque nem todo mundo concorda que essa é uma novidade prática, né? Para o dia a dia, né? Muitas pessoas gostariam de ter de volta o próprio movimento, não ficar vinculado a uma máquina, né? Virar um androide, para poder ter de volta a oportunidade da convivência social assim, de forma mais simples, né? Eu vi alguns depoimentos de pessoas de cadeirantes que a maioria não gostaria de usar. Que não investiria dinheiro em adquirir um exoesqueleto. Mas é muito caro, ou o projeto inteiro que é 33 milhões? Não, o projeto inteiro custou 33 milhões. Porque o cara é um querido, né? Ele não é super envolvido com umas questões aí. Essa pesquisa, você falou, desde 1980. Não, é que desde 1980 ele está nos Estados Unidos estudando sobre isso daí. Agora, assim, como ele não publicou nenhum artigo científico, na verdade... Existem muitos questionamentos também, assim, quando eu fui pesquisar sobre a informação que eu trazer aqui no programa, tem ainda pessoas criticando o método como ele utilizou, existem muitos questionamentos no ar ainda, ou seja, de qualquer forma, eu acho que, por mais que eu realmente acho que é uma coisa muito difícil alguém usar, porque é um robô praticamente, se for pensar, porque a gente vê lá a armadura da pessoa, mas é uma evolução. É um pontapé inicial para algo que deve se evoluir aí nesse assunto. Já tem assunto sobre as células-troncos já há bastante tempo também. É algo que deve realmente dar um pontapé inicial nessas pesquisas mais aprofundadas. É legal porque, pelo menos, é um brasileiro que está E ele tem o lance liderando. do Santos Dumont, né? Vocês viram isso? A relação que ele fez com o Santos Dumont? O robôzinho lá chama BRA de Brasil, né? Santos Dumont 1. E eu li também que ele usou, o rapaz que foi dar o pontapé, usou o lenço que foi do Santos Dumont. Ele entrou em contato com a família do Santos Dumont e ele usou o lenço para poder ser assim uma coisa simbólica mesmo. Que legal, você não tinha visto. Eu achei isso bem interessante, porque teve todo... Porque imaginem, a ideia era que todos os olhares estivessem voltados lá para o Itaquerão, onde foi o jogo, Sim, né? sim. E de fato fosse um pontapé simbólico ali para um marco em relação ao olhar para a pessoa com deficiência na questão da mobilidade. Né? E aí, claro, que não teve esse olhar, mas nas mídias sociais, a gente que frequenta mídias sociais acabou vendo o destaque que merecia, tanto para o cientista, né, como para o gesto que aconteceu ali, que foi bem interessante. Eu acho que o que mais vale nesse momento, assim, tirando todas as discussões por trás, acho que é essa simbologia, essa menção e essa preocupação que a gente tem que ter realmente nosso olhar aí para essas questões da acessibilidade das pessoas também. Essa semana a gente postou no nossa página linda, maravilhosa, Espiritismo e Direitos Humanos. Então, se você está lá agora na sua casa, clica lá, Espiritismo e Direitos Humanos no Facebook. Nós temos 924 amigos pensando nesse mundo melhor. Então, vamos fazer uma campanha para chegar nos 1000, né? 1000! E a nossa notícia que a gente postou em relação às deficiências foi a seguinte, que 25% da população total aqui do país, ela é composta de pessoas com deficiência. E muitas das vezes a gente passa por cima. A gente que não tem deficiência física ou aparente, né? Porque às vezes todo mundo é deficiente em alguma área. Ninguém é perfeito, né? Todos nós temos carências orgânicas, então, às vezes cognitivas, às vezes visuais, auditivas. E aí, assim, no país, então, ao todo, o censo registra esses 25% da população, sendo 67,68% visuais, 37,08% físicas ou motoras, então tetraplegia, paraplegia, hemiplegia permanente e falta de membro ou de parte dele. 23,34% né, de deficiências auditivas e 11,53% de deficiências mentais. Aí a pergunta que eu posso colocar para a gente é aqui, assim, o mundo que nós vivemos está preparado para favorecer as pessoas que têm deficiência ou ela está construída a partir de qual paradigma, né? Porque a gente está falando de mobilidade no exoesqueleto. O exoesqueleto, será que naquele espaço lá do estádio existe uma preocupação com a mobilidade de pessoas cadeirantes? Para quem foi assistir o jogo e é surdo, poderia assistir o jogo mesmo sendo surdo? Será que a pessoa que é cega, ela teve acesso a né, toda a festa, inclusive do que está acontecendo na TV e tudo, sendo cega? A gente está preparado para isso ou não?
Eu até digo pela minha própria maneira de me locomover, entendeu? Então, pela minha mobilidade, eu ando ali pelas ruas da Vila Madalena e é muito difícil. Primeiro que é uma pirambeira danada, então são altos e baixos, a mim mora lá para aqueles lados, né? E aí é uma pirambeira danada. Então eu fico imaginando uma pessoa com mobilidade reduzida, com uma deficiência, como é que ela se locomove ali naquela região, e aí isso vai para além dos outros lugares. Claro que, de repente, o metrô de São Paulo, o trem, está mais adaptado. Então eles têm agora faixa no chão para pessoas com deficiência visual, né? Como diria a Dorina Noil, ela fala, sou cega, viu? Porque o povo fica criando nomenclatura e ela fala, eu sou cega. Até você falar, cuidado com o buraco, pessoa com deficiência visual, eu caí. Então você pode me chamar de cega que eu não tenho problema nenhum, ela dizia. E eu achava isso incrível. E aí, porque o respeito vai muito mais além do que uma nomenclatura que você vai colocar, né? E aí eu acho que alguns lugares estão se adaptando e tal, mas outros não. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, eu acho que ela é mega difícil para quem quer se locomover que não anda, por exemplo, entendeu? Como é que um cara passa naquela calçada que é uma... primeiro que ela está esburacada e outro porque ela é numa pirambeira. Então eu acho bem delicado. E se a gente for pensar, mesmo os acessos nas calçadas para atravessar, que são para as pessoas cadeirantes, assim, a pessoa dificilmente consegue andar sozinha, porque tem que ter muita força, porque são rampas, às vezes, que tem para subir na calçada. Tem a rampinha lá, mas, a força você tem que usar para você com um braço. Acho que girar a cadeira de roda para você subir numa calçada que tem a rampinha lá. E ela não voltar, né? Então, e são poucas muito pessoas difícil. que têm acesso, que têm disponível um dinheiro para comprar aquela cadeira que... Elétrica, né? Exatamente. Quer dizer, então essa questão da força, ela é muito séria, né? Não consegue andar, não. Por mais que tenha esses acessos a essas rampinhas nas calçadas aí, na Paulista você consegue. Na Paulista você tem... A calçada, ela é rebaixada na altura da rua, então você consegue andar até. E até as rampinhas que tem para acesso às demais partes lá nos extremos da Paulista, é bem mais suave. Agora, você vai nos bairros, nas periferias, nos demais bairros, não é fácil a pessoa andar, não. Não tem facilidade, tem que andar acompanhado. E aí você não tem independência da pessoa. Ô, Ive, você trouxe uns livros aí falando de pessoas com deficiência, não é? Como é que a educação tem feito alguma coisa? Ou você, trabalhando aí na educação, tem percebido alguns movimentos? Então, desde 2009 existe uma preocupação na legislação, né? Então teve uma alteração na LDB, a partir de uma convenção das Nações Unidas, para inserir a questão da educação inclusiva, né? Então, assim, na rede regular. Porque durante muito tempo as pessoas com deficiência eram, na verdade, excluídas totalmente. Então, elas ficavam estudando em escolas próprias para pessoas com deficiência. Então, a gente tem a Asa Paz, inclusive, que é um dos modelos, né, mais assim, conhecidos, né? Nós estamos dentro de uma casa, assim, né, que é as casas do André Luiz, mas eles não são alunos, né? Eles são pessoas que moram aqui há muito tempo, mas que também ficaram no momento na sociedade totalmente marginalizados por terem deficiência. Então, depois de 2009, existia uma preocupação, né, do governo federal de que as crianças que tivessem deficiência, elas não deveriam ser excluídas ou estudar em escolas próprias para elas, mas sim estudar junto com as outras crianças, naturalmente, até porque ela também é uma criança com os mesmos direitos. Né? O direito é o mesmo à educação. Então, a preocupação foi, então, oferecer formação para os profissionais, né, da educação e começar a pensar na estrutura, né, para receber essas crianças. Eu, como atuo na Secretaria de Educação de Guarulhos há 10 anos, eu vejo que isso vem sendo construído com, né, a duras penas, esse tipo de formiguinha mesmo, né? Mas hoje a gente tem um trabalho muito bonito em relação à educação inclusiva, né? Só que a gente não faz isso sozinho. Então, existe uma ONG em São Paulo que chama Mais Diferenças. Então, é uma ONG que eu recomendo totalmente, que ela pensa políticas públicas para educação inclusiva, em questão de todas as deficiências. E aí, inclusive, tem os parceiros, tipo Movimento de Superação, que é só cadeirantes, e ela fica na Vila Madalena também, é a vizinha do Ficas, viu, Franklin? E eles Pertinho. fazem eu acho que perto. eu sei onde eles estão. Eu sei onde eles estão, sim. E aí eles fazem um trabalho com a gente, então, de formação com os nossos professores e essa interação mesmo. Como o professor deve receber, por exemplo, se tem 35 alunos e um aluno autista, o que eu faço? Ele é autista, então ele não vai ter possibilidade de aprender? Não, ele tem igualmente a mesma possibilidade, só que existem maneiras pelas quais ele vai aprender melhor. Né? Então, assim, a gente tem hoje salas que a gente chama de AEE, que é atendimento especializado, né?
E aí, que dão suporte para os professores de sala. AEE, atendimento especializado, educacional especializado. Tá. Entendi. E aí que dão suporte para os professores de sala e que tem todo um trabalho, né, pensando na educação, para efetivar a educação. Legal. Mas para as crianças lá dentro, então surdos, autistas, deficiências físicas, em decorrência de poliomielite. É isso que a gente espera, né? Tudo. Que esse mundo plural respeite as diferenças, né? Que a gente comece... E, de fato, a gente que acredita no potencial da educação, não como uma panaceia, como a única possível para transformar. Não é isso. A educação é uma das ferramentas que se pode transformar. Meninos, a gente está falando de educação, a gente está falando de dicas aqui, ó. A Lucimara da Vila Manchester liga e fala, e no Centro Espírita, existe essa preocupação quanto às pessoas com dificuldades como visuais e auditivas, por exemplo? E de locomoção, né? Muito Centro Espírita, o que a gente frequentou, acho que tinha, né? O nosso que a gente frequentou tinha uma rampa e tal. Mas a gente está além das casas André Luiz, que é uma casa que acolhe pessoas com deficiência grave, severa e tal. Então fica uma dica aí da nossa querida companheira em relação ao próprio Centro Espírita. E a da Aldaci, mais uma coisinha que ela fala aqui pra gente, ó. Sobre os não audientes... Minha prima tem dificuldade de audição e os filmes que passam na TV paga, que ela vê bastante, estão deixando de ter legenda. Os brasileiros não têm mesmo, e não tem mesmo, né? Ela fica muito triste porque não consegue assisti-los. Por que será que a TV paga não cuida disso? E quantas pessoas sofrem com esse problema? Fica a questão da audiodescrição, então, né? E no filme que a gente até comentou aqui como que é? Hoje eu quero voltar sozinho para casa lá, que fala sobre o garotinho cego. Durante as primeiras sessões, eles levaram algumas pessoas com deficiência visual, cegos lá também no cinema, e tinha alguém no fone de ouvido com eles lá, ditando para eles o que estava acontecendo na tela. Isso foi muito bacana também, foi uma forma de mostrar a acessibilidade. Mas tinha que ter sempre, sabe? Ó, na escola que meu filho estuda, é uma escola da rede municipal, eu tenho o maior orgulho de falar disso, que eu não falo de direitos humanos, meu filho está estudando escola de burguês. Eu coloquei ele na rede municipal de educação, escola pública, com qualidade. E aí, na festa junina dele, lugar que eu nunca vi em nenhuma escola privada, porque ele já estudou em escola privada, na festa junina tinha um tradutor e intérprete de Libras. Legal. Isso é a coisa mais linda, entendeu? Legal. Porque ali tem pessoas que podem ter ou não ter, mas isso não importa. Importa que tem que existir uma pessoa para orientar, para informar o que está acontecendo. Então, todas as coreografias e até a apresentação, tinha o apresentador e tinha ao lado o intérprete de Libras. Isso eu achei muito digno, assim, muito humano, né? Meninos amados do meu Brasil, meninos e meninas, né? Nós temos aí pouquíssimo tempo. O Marcos está roubando nosso tempo. Já, hoje o papo fluiu bastante, né? Põe então Fora da Justiça, então. E aí, verdade, Fora da Justiça, depois eu quero falar da música que tocou, eu já falo já, a música que tocou no começo do programa. Fala já. Então. O Marcos colocou pra gente o CD do Iluminados, que é um CD aqui das casas André Luiz, e era o Le Guedes que estava cantando, né, Marcos? O Le Guedes cantando, CD Iluminados, e é de composição dos meninos aqui da casa do André Luiz. Ah, que massa! E aí, quem quiser adquirir o CD Iluminados, faz contato aqui com a Rádio Boa Nova, pode comprar mais. Solta um pouquinho pra gente, Marcos. Vamos cantar e dizer... Olha aqui, ó. Isso que tem TV, eu tô assim. Maravilha. Na descrição, né? Homem com cabeça gigante. Engraçado. Dando uma de engraçado. E aí é o CD Iluminados e quem canta é o querido do Le Guedes, nosso parceiro aí de longas datas. Rapidinho, antes a gente falar sobre Fora da Justiça, lembrar que as pessoas que têm deficiência no estado de São Paulo têm direito a alguns benefícios do governo. Por exemplo, a um carro com até 24% de desconto. É mesmo? Então as pessoas não sabem, existem procurar seus direitos, pode ter isenção do ISS, viagens, como é que fala? De avião gratuitamente. Tem um monte de benefícios, a pessoa tem que os acompanhantes atrás, também. Né? Não, e o próprio LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social, prevê um olhar diferenciado para as pessoas com deficiência. É verdade, tem direito aí no estádio de futebol, mas não faz sacanagem não, né? Você tem que ter mesmo uma deficiência, e aí a gente é triste, porque aí a mídia destaca uma coisa que não é verdade. Deve ser um ou dois que são sacanas e acaba olhando com diferença para todos os outros que de fato têm deficiência e foram assistir os jogos do futebol, né? Um bobo feio e chato que fez isso, e aí a mídia fala, não, cara, não sei o que, não é um, gente, são dois e tal. Não, e isso vale para as pessoas também, respeito a estacionar na vaga, né? Não estacionar na vaga que for de deficiente. Frente, sentar no assento das pessoas que têm deficiência, enfim. Dicas de boa vivência, né? Cidadania. Mas, Marcos, por favor, solta pra gente aí, ó, Fora da Justiça, tô certo? Aqui.
Fora da justiça social, não há salvação. Então, como nós estamos falando de Copa do Mundo também, a gente é apaixonada por Copa do Mundo, não tem jeito. Muito. Eu sou muito apaixonada, eu tô adorando No a fim, Copa. a gente faz o nosso bolão, tá? Nossa, totalmente. A gente tá vendo que a América do Sul, América Latina tá surpreendendo, né? Então, assim, isso pra gente é muito importante, uma Copa no Brasil. Pensando na importância disso, eu tive a oportunidade de assistir no YouTube e eu já está postado na página do Espiritismo e Direitos Humanos, um vídeo de um professor, né, que tem um aluno surdo cego, e ele convidou esse aluno para poder assistir a abertura da Copa na casa dele. Então ele pensou assim, como é que eu vou favorecer para que essa pessoa assista comigo e curta comigo? Então o vídeo é muito bonito, porque ele montou um campo tátil, né, um pequeno modelo, e aí ele ficava junto com a pessoa de mão dada, então mostrando tudo que estava acontecendo no campo. A esposa dele sentada atrás da pessoa, então assim, acho que era uma coisa de movimento, de vibração, e aí assim, todo o jogo, toda a abertura da Copa e o jogo todo ele acompanhou naturalmente, como qualquer outra pessoa. Foi muito lindo. Esse vídeo ele já está postado. Eu vou fazer uma repostagem para quem curtir agora a página conseguir já visualizar o vídeo. E é de muita sensibilidade. Então, assim, mostra que qualquer pessoa, mas é surdo e cego e vai ver. Vai, gente, vai ver. Não é? Porque as pessoas, elas não são vegetais, elas são seres humanos com capacidade, com potencialidade. E a gente tem que enxergar essa pessoa assim. Né? Então, oferecer uma oportunidade como essa de inserir é dignificar, né, a existência dessa pessoa. Olha que legal isso que você está falando. Eu tive essa semana vivências. A gente toda semana na natação tem uma vivência diferente. E essa semana foi de tampar os olhos e fazer alguns movimentos na piscina com os olhos vendados. E aí a instrução da professora, querida Ruth, e outros professores, claro. E aí a questão dela era a gente prestar atenção em outros tipos de estímulo que não seja o visual. E eu achei isso tão querido, foi uma atitude pequenininha ali na aula de natação e tal, mas que de fato a gente começa a ampliar a nossa visão de mundo em relação às outras pessoas, né? Queridos e queridas, terminando aí o relógio do Marcos é diferente do nosso, porque no meu ainda tá 12 minutos que a gente começou o programa. E aí a gente encerra com muito carinho aí, nós escolhemos o tema da pessoa com deficiência. Mandem suas dicas pra gente, faz contato aqui com a rádio, a gente pode voltar a falar sobre o assunto. Ive, quanto vai ser Brasil e Camarões pra você? Olha, 3-0 Brasil. 3-0, nossa. Mi, quanto vai ser? 3-2, acho que vai ser apertado. 3-2. Deu 2 pro Camarões e não, mano. Camarões tá bom, gente. Tá acirrado. Eu tô com a Ive, 3-0. 3-0, mas não, tem que ser outra, ela já deu. 2-0, então. 2-0. 2-0 e eu vai ser 3-1. Vamos ver quem ganhou semana que vem. Marcos, querido. Bolão, hein? Marcos, quanto vai ser o jogo? 4? 4-0? Nossa, 4-0. É igual da Aí, França Marcão. ontem, né? Da França foi 5 ou 6? 5-2. 5-2. Caraca, gente, que jogo bonito, velho. Eu tava morrendo ali pela França. Queridos e queridas, muita paz. Meninos, amo vocês. Obrigado sempre. Também, nós amamos você. Muito obrigada, Michelle, por ter vindo hoje Eu também. agradeço, vocês são os queridos. E é isso aí. Uma boa tarde para todos. Até mais. Beijo, semana. Marcos. Tchau. Obrigado, querido. Até mais.